Olá pessoal, Fábio Akita e eu finalmente resolvi falar um pouco sobre bancos de dados. Esse é provavelmente o primeiro grande desafio para todo mundo que começa a carreira de programação e parece uma parede muito alta para escalar. Muitos acham intimidante e muitos começam a usar, decoram alguns comandos SQL, mas não tem muita certeza do que diabos estão fazendo. E o objetivo de hoje é tentar dar um modelo mental que vocês consigam enxergar servidores de bancos de dados de uma forma menos complicada. Alguns avisos antes de começar. O episódio de hoje não vai explicar nenhum banco de verdade, seja Postgres ou Mongo. Quem está esperando um tutorial de SQL não vai ser esse vídeo. O começo vai parecer estranho se estava esperando isso, mas tenha paciência e continue acompanhando. Eu acho que vocês vão ficar surpresos. Até para quem já entende de banco de dados, no mínimo vai ter material aqui para ajudar vocês a explicarem para os seus colegas iniciantes. Outra coisa, todos os exemplos de código que eu vou mostrar serão em JavaScript. Eu pessoalmente teria feito tudo em Ruby ou Crystal, que são linguagens que eu sou mais confortável, mas eu acho que a maioria das pessoas assistindo é mais JavaScript, então vamos de JavaScript. Quem for de outras linguagens deve conseguir acompanhar, porque eu não vou usar nada exótico. Tudo que eu fizer aqui dá para fazer em Python, PHP, C# ou o que quiserem. Dessa vez todo o código vai estar disponível no repositório no GitHub, que eu vou deixar o link nas descrições abaixo. E inclusive fica de lição de casa refazer o que eu mostrar aqui na linguagem favorita de vocês. O código desse repositório é bem ingênuo de propósito, porque foi um exercício que eu decidi fazer durante o feriado de Tiradentes e eu me coloquei um limite de 2 a 3 dias para fazer tudo. A motivação desse episódio é porque, a menos que eu esteja muito enganado, a maioria dos tutoriais e cursos sobre bancos de dados começa mais ou menos assim: faça apt install MariaDB, que é um fork do MySQL. Daí termina de instalar, inicia o serviço, abre o console que conecta no servidor e começa. Agora vamos fazer create table users, blá blá, e depois insert into users, blá blá, e finalmente select name from users, e já vai direto para explicar SQL. Pior ainda se começa num tutorial de framework, que aí você já cai no Hibernate ou SQLize e sequer sabe o que está acontecendo por baixo. Só que isso eu acho que é ir do 0 a 100 muito rápido. Onde que os dados ficam gravados? Onde é esse tal de banco? Como que uma linguagem como SQL atua em cima desses dados? Para que serve um índice? Qual a diferença disso para eu simplesmente gravar um JSON num arquivo? Vamos dar uma pausa e começar do começo, bem do começo. E no começo, tudo que vocês sabem é lidar com variáveis e collections como arrays ou sets ou, no caso de JavaScript, objects. Pois bem, para começar, resolvi escrever o banco de dados mais simples que dá para fazer. Eu chamei ele de Stupid Database, porque não é para ninguém achar que isso é um banco de verdade. Ele só se comporta como um. Eu tenho uma tabela de usuários num array simples, onde cada linha é um objeto de JavaScript, como podemos ver aqui. Na primeira linha, com ID 1, temos ninguém menos que nosso querido Peter Parker. Não esse outro aqui, com uns 25 anos, da cidade de Nova York. Na segunda linha, com a ID 2, temos o Clark Kent, com 35 anos, de Metrópolis, e assim por diante, um total de 37 linhas nesse array, com várias pessoas desconhecidas de nomes comuns. E o que é isso? É um array de objetos. Também podemos chamar isso de tabela. Olha só, se eu abrir um console de node.js, carregar esse arquivo com db igual await import lib usersdatabase.mjs e fizer console.table db.users, ele vai printar exatamente como qualquer um esperaria ver uma tabela, certo? Para todos os efeitos e propósitos, essa é uma tabela mínima. Ok, mas se é uma tabela, é possível inserir novas linhas, certo? Claro, podemos criar um novo usuário. Vamos dar o nome de outra pessoa desconhecida de nome comum, tipo Levi Ackerman, uns 37 anos, de Paradis. E para inserir no array de JavaScript, usamos a função .push. E no nosso caso, eu inventei que o ID de cada linha é um número crescente que começa em 1. Então essa nova linha vai ser o tamanho da tabela mais 1 e pronto. Esse seria o equivalente em SQL a fazer um insert into users da vida. Beleza, mas qual é o equivalente a um select de SQL? Simples. Uma das formas é a função filter. Eu passo para a função outra função que ele vai executar em cada objeto, um por um, em cada linha desse array. No caso, procurando o objeto que tem o nome Levi Ackerman. O resultado disso é outro array, só com os objetos encontrados. Podemos passar de novo pelo comando console.table e voilá, esse é o resultado correto, que seria o equivalente em SQL a fazer select asterisco from users where name igual Levi Ackerman.
Aí nesse ponto você deve estar cético pensando, porra Kita, tá de sacanagem, isso aí é só a porcaria de um array, não é um banco de dados, eu quero ver comando de SQL, porra. Ok, talvez você tenha razão, então deixa eu ir para o terminal e executar um outro programinha que eu escrevi, um REPL. Lembra o que é um REPL? O comando node onde eu tô é um REPL, um console que interpreta os comandos que eu digito imediatamente e já me dá o resultado. O REPL node interpreta JavaScript e executa. Para quem é de Python, se digitar Python, vai abrir o REPL de Python que executa imediatamente os comandos em Python que digitar e assim por diante. Várias linguagens têm REPLs que já vem na instalação ou que você pode instalar separadamente, mas só lembrar que REPL é um console interativo da linguagem, é uma ferramenta comum em linguagens dinâmicas. Enfim, eu vou executar o REPL que eu escrevi e chamei de REPL.mjs. Olha só, abri uma linha de comando. Vocês queriam ver SQL? Tá bom. Vamos começar digitando insert into users name age city values Levi Ackerman 37 Paradis. Opa, retornou o número 38. Agora vamos ver se inseriu mesmo. Eu vou digitar query select asterisco from users where users.city igual Paradis. E olha só, achou esse senhor desconhecido de nome Levi como deveria. Pronto, não era SQL que vocês queriam ver? Tá aqui. Mas isso não é MySQL, não é Postgres, nada nessa manga, nada nessa outra, é só JavaScript puro. Vamos fazer outra query. Eu quero todos os indivíduos nessa tabela com idades entre 60 e 2 mil anos, porque alguns indivíduos têm expectativa de vida bem alta ultimamente. Como que faz? Select asterisco from users where users.age between 60 and 2000. É assim que vocês aprenderam, né? E olha só, obviamente achou certinho. Olha lá, o Steve Rogers com 100 anos, eu acho que é 100, né? Ou nosso amigo Thor com 1500 anos. Só não comer açúcar, fazer dieta intermitente e vive saudável muitos anos. Eu espero que eu tenha conseguido deixar vocês confusos. O que diabo está acontecendo aqui? Eu abri uma linha de comando bizarra e comecei a digitar SQL como se fosse um Postgres da vida. E ele claramente está pesquisando em cima daquele array de objetos em JavaScript. Como que isso é possível? E esse é o real objetivo desse episódio. Eu quero mostrar como eu fiz isso e, em paralelo, vocês entenderem mais ou menos como um banco de dados de verdade é feito. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos deixar super claro, isso é meramente um exercício educacional, um código que eu me limitei em uns 2 a 3 dias para fazer. Todo o código que eu vou mostrar a partir de agora não tem condições de ser usado em produção de verdade. Para isso, ele precisaria ser bem mais complicado para levar em consideração coisas como autenticação e autorização, locks e concorrência, otimizações de performance, otimizações de redundância, etc. E tudo isso só ia dificultar a explicação. Por isso eu fiz só o mínimo do mínimo necessário para ficar fácil de explicar, que é o objetivo de todo código educacional. O segredo de tudo começa na biblioteca que eu chamei de libfakesql.mjs. Essa é uma coleção de funções que eu escrevi com nomes estratégicos. Deixa eu mostrar. A primeira é a função from, que recebe como argumentos as variáveis table e conditions. Lá na frente eu vou carregar o array users e outro array chamado heroes, tudo dentro de um hash chamado database. Daí se eu fizer database entre colchetes users, eu acesso o mesmo array que eu estava mostrando até agora. E aqui uma das vantagens de usar uma linguagem dinâmica interpretada como JavaScript. Já que performance e segurança não são preocupações para hoje, eu posso fazer um protótipo simplesmente montando aquele comando de filter como eu fiz antes, concatenando com a variável conditions.where. Se não ficou claro, deixa eu mostrar o que essa função faz. Vamos abrir o console do Node e deixa eu dar um copy-paste só para importar esse arquivo fakesql.mjs e o mesmo usersdatabase.mjs de antes. Não se preocupem com essa parte que é só carga. Pronto, agora vamos fazer a mesma pesquisa de antes, onde eu quero todo mundo com idades entre 60 e 2 mil anos. É só fazer from users entre chaves where users.age maior ou igual a 60 and users.age menor ou igual a 2000, que é a mesma coisa que o between 60 and 2000 que eu fiz em SQL. De propósito, eu chamei essa função de from e fiz um hash com uma chave where para ficar meio parecido com SQL e olha só, voltou o mesmo resultado de antes. Eu estou vendo o Steve Rogers, o Thor, a Diana, o Hank Pym. Essa função é o grosso do meu simulador de SQL e todo o resto agora é perfumaria. Para parecer mesmo SQL, falta começar com o select, né? Para que serve o select? Serve para eu pegar só as colunas ou chaves que eu quiser, em vez de todas. Vamos criar a função select lá na biblioteca então. E olha só, parece mais complicadinho. Essa função recebe como argumentos uma lista de colunas e o resultado do from, ou seja, aquele array de resultados.
A primeira metade é outra trapaça. Se eu pedir asterisco, ele vai substituir por uma lista com todas as chaves dos objetos. Aqui eu estou assumindo que todos os objetos do resultado sempre têm as mesmas chaves. Eu não estou checando nada e eu não vou introduzir o conceito de esquemas, por isso que eu falei que eu estou trapaceando. Enfim, daí ele vê se o argumento foi a palavra count e daí devolve direto só o total de objetos no array de resultados. E caso contrário, pega a string que eu passei e dá split por vírgula para transformar num array. O resultado dessa função é um map. Lembra o que faz um map? Ele pega uma coleção e transforma cada elemento e devolve tudo em outra coleção, convertendo cada objeto da coleção original usando essa função que passo de parâmetro. Em resumo, vai transformar meu objeto original num outro objeto só com as chaves que eu pedi para selecionar. Vamos ver na prática lá no mesmo console de Node. Estou de novo no console e faço select name, age. Aqui é uma escolha de design e eu poderia passar como parâmetro um array com os strings name e age. Mas só para ficar mais limpo nessa sintaxe que tenta imitar SQL, eu decidi passar tudo grudado num único string. Por isso, do lado de dentro eu preciso fazer um split. Obviamente, esse é o jeito menos otimizado de passar parâmetros, mas como eu disse antes, é só um exercício. Aproveitando a deixa, é isso que eu falo em vários vídeos. Experimente com código, faça experimentos como esse na sua máquina. Código que não é de projeto de trabalho nenhum, é só um treino sem compromisso. E aí experimente designs que normalmente ninguém deixaria você fazer no trabalho. Só quando se experimenta coisas que ninguém faria é que às vezes pode dar inspiração para coisas que podem ser úteis. Para quem curte anime, isso me lembra o Food Wars, já viram Shokugeki no Soma? É uma história de competição numa escola culinária onde o protagonista, por acaso, adora fazer comidas bizarras que nunca dão certo. Esse é o motivo. Se você nunca tentou fazer os códigos mais impensáveis, nunca vai chegar num design inovador de verdade. Abre um diretório vazio, começa a escrever, apaga, joga fora, vai treinando, ninguém precisa nem saber. Enfim, voltando ao console, depois de passar a lista de colunas que queremos, como segundo parâmetro colocamos a mesma função from de antes. Olha o resultado, uma lista filtrada só com as colunas que queremos, sem a coluna de cidade ou ID no caso. E veja de novo a implementação. Eu pego o resultado e faço um map. A função de transformação faz um array só com as colunas que eu escolhi. E no final eu faço um reduce para recriar objetos com o nome das colunas como chave. Parece um pouco complicado se você nunca usou map e reduce, que existem em todas as linguagens e servem para transformar listas e reduzir o resultado num acumulador. Teste só esse trecho no script com vários tipos de listas para entender o que isso está fazendo. É bem básico e você precisa saber. De novo, exercite até conseguir enxergar esse trecho e saber exatamente o que está acontecendo. Tem outras formas de escrever a mesma coisa para ter o mesmo resultado. Eu poderia não ter usado map e reduce e feito só com for. Enfim, olha o que eu estou fazendo. Só de escrever duas funções, esse select e from, que recebe um hash de condições com uma chave where, eu já consigo simular o básico do básico de um select de SQL. Só para ver mais um exemplo, no SQL você sabe que poderia fazer select name from users where blá blá order by name desk, para ordenar o resultado em ordem decrescente de nome. Como daria para fazer nesse meu fake SQL? Vamos criar uma nova função chamada order by, que recebe como parâmetro o nome da coluna por onde queremos ordenar, daí um segundo parâmetro para dizer se é ordem ascendente ou descendente e como terceiro parâmetro, de novo, o resultado da função from. Essa implementação é simples, é basicamente o que qualquer iniciante de JavaScript que já estudou algoritmos simples de ordenação já exercitou. Implementar a função de comparação que se passa para a função sort que todo array tem. Novamente, se nunca tentou ordenar um array, procure no Google como ordena um array em JavaScript e vai achar a explicação dessa função, não tem nada de especial aqui. Vamos voltar para o console de Node. Como que fica para usar isso? Aqui é que vai ficar um pouco diferente de um SQL normal, porque o order by costuma ir no final do comando, mas na minha versão em JavaScript vai antes e fica assim: select name, order by name, desk, from users, blá blá blá. E olha só, funcionou direitinho, retornou ordenado em ordem decrescente. Lois Lane na frente, Bárbara Gordon no final. Para e pensa, com a função from, filtramos a tabela inteira para pegar só quem é de Gotham ou Metrópolis. Agora ordenamos o resultado e finalmente selecionamos só as colunas que queremos. E por que essa ordem? Porque poderíamos escolher ordenar por idade, mas no final só selecionar a coluna de nome. Por isso a ordenação vai antes de selecionar as colunas para o resultado final.
Só para terminar essa parte, vamos ver rapidamente só mais duas funções. Como que faz o equivalente a um insert de SQL? Essa é fácil, é só usar a função push que todo array tem, como já mostrei antes. No caso, eu estabeleci que todo objeto vai ter um ID que é numérico e cresce incrementalmente, como muita primary key padrão que todo mundo cria, só para ficar mais fácil. Vamos no console do Node testar isso. Mesma coisa do primeiro exemplo, insert users, hash, name Levi Ackerman, age 37, city Paradis e devolve 38, que é o ID que ele calculou para esse objeto. Agora, para simular delete como no SQL, é a mesma coisa que o filter da função from para encontrar os objetos que queremos. Daí só usamos a função pop que todo array de JavaScript tem, e isso vai arrancar os objetos da lista. Nesse código-fonte eu implemento outras funções como o equivalente a update e tem uma versão inacabada de como seria um inner join e outer join, se tiverem curiosidade de tentar terminar da forma correta. E é assim que eu vou fazendo um fake SQL para simular os diversos aspectos que tem num banco de dados SQL comum. Mas claro, mesmo sendo um exercício, já tem código suficiente aqui para confundir a gente. Então, esse é um bom momento para fazer alguns testes unitários pelo menos, né? Lembram como que faz? Primeiro é só fazer um npm install save dev jest para instalar o framework de testes Jest. Agora, abrimos o arquivo package.json e colocamos esse comando grandão em scripts test. Eu precisei usar essa flag experimental para conseguir carregar os módulos ES certinho. Não sei se é o melhor jeito, mas foi como funcionou aqui. Agora é só rodar npm test no terminal e ele vai executar os testes que eu já tinha feito no arquivo stupid.test.js. O comando do Jest vai vasculhar por arquivos terminados em .test.js e rodar os testes que tem lá dentro. E como é esse arquivo? Vamos abrir rapidinho só para ver alguns exemplos. As primeiras linhas são para carregar as funções do fake SQL e as tabelas de users e heroes. Criamos um bloco de describe para a função select, que é de longe quem tem mais casos de testes. Sabe todos aqueles testes que fizemos manualmente no console do Node? Pois é o que queremos automatizar em forma de testes unitários. Por exemplo, o primeiro teste é que deve achar o nome, então executa aquela mesma linha de select name from users where users.name igual Peter Parker. Pega o array de resultados, escolhe o primeiro objeto e espera que a propriedade name desse objeto seja Peter Parker, então to be Peter Parker, e se for, esse teste passa, e vai fazendo isso para outros exemplos. Vocês podem olhar esse arquivo com calma depois que está no repositório, link na descrição abaixo como eu falei, mas veja o último que é mais um teste integrado. Eu começo fazendo dois novos inserts, um para a tabela users com o objeto do Qatar Hall e outro insert na tabela heroes dizendo que na verdade ele é o Hawkman, quem diria? E ligando com o que seria equivalente a uma chave estrangeira numa tabela de SQL, fazendo a propriedade user ID desse objeto ser igual ao valor que voltou no insert anterior. E é assim que seria um sisteminha crude da Liga da Justiça. Pensa o Stag do Bruce Wayne fazendo isso. Só para comparar depois, pedimos a contagem das duas tabelas e guardamos nessas duas variáveis de total. Agora fazemos um select com o inner join, que eu não mostrei o código, mas se você já aprendeu SQL, inner join é uma forma de fazer a intersecção de duas tabelas de resultado. Ele vai ligar o resultado desse from feito na tabela users com a tabela heroes via a chave user ID. E esperamos receber uma tabela de resultado com as colunas name e alter ego. Alter ego só tem na tabela heroes. Então esperamos que na primeira linha do resultado a propriedade name seja Qatar Hall e o alter ego seja Hawkman. Continuando, digamos que eu errei a idade do Qatar, não era 35 e sim 37. Então eu posso usar essa outra função update from, que eu não mostrei o código, e eu quero que o age, a idade, mude para 37. E isso nos objetos que voltar da mesma função from, onde a cidade é Tanagar. Eu faço de novo um select pela mesma condição e checo que a idade que voltou mudou para 37 mesmo. E estamos quase no fim. Agora eu quero testar a função delete ID, que eu também não mostrei o código. Eu vou apagar os objetos com os IDs user ID e hero ID que tinha guardado lá em cima. E para saber se apagou mesmo, eu peço um select count para trazer a contagem das duas tabelas e tem que ter um objeto a menos do que tinha antes de quando eu gravei os totais depois do insert lá em cima. Vamos para o terminal. Se rodar npm test, olha só, tudo passa corretamente e agora eu tenho um mínimo de testes caso eu queira brincar de mexer mais nesse código.
Testes é outro assunto super longo, mas mesmo num exercício de fim de semana como esse, ter testes me ajudou muito. Se não tivesse, eu teria levado o dobro do tempo para fazer as coisas. Mas eu não segui nenhum tipo de TDD. Eu escrevia um pedaço e testava depois, mudava o design, mudava o teste. Fui fazendo assim. Não pensa tanto em procedimento, só faz a porra do teste. Até esse ponto eu implementei um monte de funções de JavaScript com nomes como select, insert, update from, inner join, order by e assim por diante, para imitar os nomes dos comandos mais comuns que todo banco de dados SQL tem. E como exercício, eu poderia parar por aqui. Entenderam mais ou menos como é possível simular um fake SQL em cima de arrays de JavaScript? Mas claro, não é isso que você queria ver. Por mais parecido que seja, isso ainda não é SQL. Funções de JavaScript tem um monte de parênteses, o order by está na ordem errada, tá parecido, mas está longe de estar igual a um SQL. O que eu quero é poder ter um script como eu fiz nesse arquivo test.sql, que também está no repositório. Olha só, vários comandos SQL igualzinho que você conseguiria executar no MySQL, SQL Server. E para executar esses SQL eu fiz outro script chamado stupid.mjs. Vamos ver o finalzinho dele. Olha só, ele abre o arquivo test.sql, passa o script nessa função esquisita parse script with split queries e para cada linha devolvida dá um eval. O que acontece se executar isso? Vamos voltar para o terminal e executar. E voilá, ele executa todos os comandos SQL. Eu dei console.log do que está rodando e são minhas funções JavaScript e não o SQL. Como que faz isso? Vamos voltar para aquele script e o segredo começa naquela função esquisita parse script with split queries. Ela passa o conteúdo do arquivo test.sql, que são aqueles montes de comandos SQL, para essa classe split queries. Se olharmos lá em cima, ela é importada desse outro arquivo parser/splitqueries.mjs. Vamos abrir ela. Pronto, a primeira coisa que ele faz é importar essa biblioteca chamada Antler 4. E vamos pausar aqui para eu explicar. Como eu expliquei no começo, no feriado de Tiradentes, eu estava pensando em como eu ia explicar banco de dados para vocês. Aí eu tive a ideia de fazer um do zero. Se eu terminasse o episódio aqui, acho que já dava para ter o primeiro gostinho de como um banco funciona por baixo. Esse código que eu mostrei até agora é super trivial de fazer. Não foi mais que algumas poucas horas brincando. Mas a cereja do bolo seria mostrar como que comandos SQL de verdade funcionam. E apesar das funções JavaScript que eu fiz terem nomes parecidos com SQL, ainda não é SQL. E aí eu fiquei coçando a cabeça porque eu queria mostrar SQL, mas eu não queria gastar muito mais que um dia para isso. O episódio que eu lancei antes desse justamente explica o que é uma linguagem compilada e interpretada. E eu mencionei que tanto um compilador quanto um interpretador começam com um parser. E uma das formas de se fazer um parser é usar um software chamado Antler 4, que é feito em Java. Naquele episódio eu disse que eu não ia explicar ele. Pois bem, eu vou explicar rapidinho agora. O Antler 4 é um gerador de parsers. Lembra o que é um parser? É quando pegamos uma gramática, passamos o código fonte por um lexer para conseguir uma coleção de tokens e passamos esses tokens para um parser para conseguir um parse tree. No interpretador ou compilador, essa parse tree é transformada numa Abstract Syntax Tree ou AST, que daí passa por uma série de otimizadores para reescrever o código da forma mais eficiente possível e aí finalmente gerar o código de máquina tanto para executar na hora, caso seja um Just-in-Time Compiler ou JIT, ou gerar um binário num arquivo, caso seja um Ahead of Time Compiler ou AOT. No meu caso, eu não preciso fazer tudo isso, eu só preciso ir até o ponto onde gera uma parse tree para, a partir dela, fazer um transpiler que vai converter SQL em JavaScript. Entenderam onde eu quero chegar? Escrever uma gramática do zero é extremamente tedioso e trabalhoso, mas minha vantagem é que eu não estou inventando uma nova linguagem. Pelo contrário, eu quero um SQL que seja o mais compatível possível com o SQL de verdade. E aqui vem outra vantagem do Antler 4. Ele tem uma comunidade muito esforçada que já se deu ao trabalho de escrever a gramática de praticamente todas as linguagens que você já ouviu falar e um monte que vocês nem sabiam que existiam. Eu vou deixar o link do repositório nas descrições abaixo, mas olha essa página do GitHub, que coisa linda! Lembra que eu falei da linguagem BCPL? Quer saber como é a gramática? Basta entrar aqui nessa pasta e abrir o arquivo bcpl.g4, que é a extensão de gramática do Antler 4. Olha o que eu expliquei no episódio anterior. Começa definindo o que ele entende por letras. São todas as maiúsculas e minúsculas. E essa distinção é importante porque tinha linguagens antigas que só entendiam comandos em maiúsculo. Continua definindo o que é um dígito em octal, um dígito em hexadecimal, o que são dígitos numéricos.
E qual é o tamanho da gramática para entender o BCPL inteiro, que é a linguagem que inspirou o C? Nada mais que 131 linhas, contando linhas em branco. E se a gente voltar para a primeira página, olha lá embaixo, uma pasta chamada Python. Dentro tem Python 2 e no Python 3 temos de novo arquivos .g4 que ele separou para o Lexer e para a gramática do parser. E mesmo esse arquivo tem menos de 200 linhas. Mas de volta à primeira página, o que nos interessa mesmo é essa pasta SQL lá embaixo. Tem as gramáticas do MySQL, Postgres, mas o que eu queria, e ainda bem que tinha, é do SQLite 3, que é o banco de dados SQL mais simples e provavelmente o mais usado do mundo. Isso porque enquanto um Postgres da vida é usado em servidores, todo dispositivo IoT, internet das coisas, que é qualquer dispositivo com mínimo de processamento com acesso à internet, precisa de um banco de dados local. Pense em um roteador de Wi-Fi da sua casa. 99% de certeza que dentro usa um SQLite 3. Pensa vários apps do seu celular Android. Vários SQLite 3. Pensa uma geladeira inteligente. Certamente tem SQLite 3 dentro. Aliás, o que eu estou construindo nesse episódio eu estou chamando de Stupid Database porque é o banco mais besta e ao mesmo tempo mais simples com um objetivo educacional. Mas se quiser ver o menor banco de dados SQL realmente completo e funcional, tem que estudar o código C do SQLite 3. Existe um projeto chamado SQLite Amalgamation que conecta os mais de 100 arquivos de código-fonte num único arquivo SQLite 3.c e por isso se chama Amalgamation. O SQLite 3 inteiro consiste de 75% de código C e o resto é arquivos .h de cabeçalhos. Esse arquivão dá um total de quase 240 mil linhas ou 145 mil se tirar linhas em branco, totalizando 8.4 megabytes de código-fonte. Se um dia realmente quiser saber em detalhes como um banco de verdade funciona, precisa entender como o SQLite 3 funciona. O código-fonte está disponível para ler e ir testando pedaço a pedaço. Bom trabalho de iniciação científica ou TCC para quem está na faculdade de Ciências da Computação. Mas explicar 145 mil linhas de código em um único episódio seria impossível, então eu espero que se contentem com essa minha versão de Stupid Database. Enfim, eu falei tudo isso para dizer que foi nesse repositório de gramáticas do Antler 4 que eu peguei emprestado os arquivos SQLite Lexer.g4 e SQLite Parser.g4. E como eu não ia ter comandos como create table, alter table, coisas assim, eu saí apagando da gramática tudo que não ia suportar até ficar com uma versão mais reduzida. Ainda sobrou muita coisa que eu não implemento, mas apaguei o suficiente para facilitar meu trabalho. Daí eu precisei instalar o Antler 4 e para isso é só ir no site deles e ver como instala. Eu não vou detalhar aqui. Assumindo que já está instalado, no terminal é só rodar o comando Antler 4-D JavaScript para os dois arquivos SQLite Lexer e SQLite Parser. Esse flag "-D" diz em que linguagem ele vai gerar o Lexer e o Parser. E dá para gerar em praticamente todas as linguagens que quiser, seja Python, Java e no nosso caso JavaScript. Isso gera esses arquivos .interp e olha só SQLite Lexer.js e SQLite Parser.js. Esses arquivos a gente não precisa mexer e eu nem vou abrir porque pode assustar os mais fracos de coração. O mais importante é que ele gerou esse SQLite Parser Listener.js. Esse podemos abrir e vamos descobrir um monte de funções vazias. Que diabos que são essas funções? E eles estão em pares. Veja só que no começo temos uma função chamada enterparse e depois exitparse. Se abrirmos aquele arquivo que pegamos emprestado, SQLite Parser.g4, podemos ver aqui no começo que parse tem esse SQL Statement List e EOF, que é End of File ou final de arquivo. Daí vemos que SQL Statement List tem vários SQL Statements e SQL Statement pode ser vários tipos como Delete Statement, Insert Statement, Select, Update, entenderam? É assim que ele começa definindo as regras do que esse parser consegue entender e são justamente as operações que queremos. Então já sabemos que o ponto de entrada no parser vai ser por essa regra parse, que engloba o arquivo inteiro de comandos SQL que passamos para ele. A gente não mexe nesse arquivo de listener também porque se amanhã eu mexer no arquivo .g4 e mandar regerar com o comando Antler 4, daí vai sobrescrever nesses arquivos todos. Por isso criei esse outro chamado CustomListener.js. Ele é basicamente uma classe que estende da classe SQLite Parser, Listener e lá embaixo eu copio todas aquelas funções vazias para sobrescrever elas. Agora sim eu posso começar a brincar. Eu não vou mostrar tudo em detalhes, depois vocês podem olhar o código-fonte no meu repositório, mas só para entender, vamos voltar para o arquivo principal desse diretório, o splitqueries.mjs, que é para onde eu estava mandando os comandos SQL do arquivo teste.sql, lembram?
Agora que eu expliquei o que são os arquivos principais, veja que nesse script eu importo todos eles, o Lexer, o Parser e o meu Custom Listener. Ele começa recebendo um input, que pode ser uma linha de SQL ou várias linhas de SQL, como o conteúdo do arquivo test.sql. Eu uso a função input_stream da biblioteca Enter4 para quebrar num stream de caracteres. Lembra que são streams? Eu lembro que eu já expliquei isso em algum episódio, mas para quem não lembra, iniciantes estão acostumados a carregar o conteúdo de um arquivo tudo de uma vez em memória. Mas e se o arquivo não couber na memória? O jeito mais eficiente é ir lendo pedaços do arquivo de cada vez e ir processando aos poucos. Para isso, abrimos um stream. Enfim, passamos esse stream para o Lexer, que cria uma lista de tokens a partir desse stream, ou seja, ele recebe a linguiçona de strings e vai quebrando numa lista de tokens. Agora passamos esses tokens para o parser e em seguida pedimos para construir a parse tree, a árvore como eu expliquei no episódio anterior. Para você que é de front-end, é como quando o navegador carrega uma página HTML, que é um string de caracteres, e gera o DOM, a árvore que representa aquele HTML. Agora criamos uma instância do nosso Custom Listener, passando a referência para esse array result, que é onde vamos escrever o JavaScript final. Para gerar esse parse tree, começamos da primeira regra que tem no nosso arquivo .g4 do parser, que é a regra chamada parse. Por isso chamamos parser.parse. Finalmente fazemos o Enter 4 passear pela parse tree nó a nó, por isso essa função chama parse tree walker e damos como parâmetro para ele o listener, que tem as regras de conversão e a árvore propriamente dita. E é aqui que entra meu custom listener. Vamos entrar lá de novo. Aqui eu vou dar uma trapaceada porque eu quero gerar o JavaScript baseado no meu fake SQL. Lembram? As funções de JavaScript que eu criei chamadas select, from, order by. Para isso eu vou pegar os pedaços que a parse tree vai me dando e eu vou preenchendo nesse objeto construído pela função build_SQL_struct, que eu inventei. Ela tem os pedaços que formam um comando SQL. Olha só como tem um array para colunas, outro array para condições e flags para saber se tem order by e coisas assim. Logo embaixo tem a função enterParse, mas nesse momento eu não preciso fazer nada. Deixa ele navegando pela árvore até achar um comando como insert ou select. Digamos que eu tenha um comando como insert into users, name, age, city, value, qatar hall, 37, tanagar, como eu mostrei lá no começo. Um comando SQL normal de insert. Olha o nosso arquivo de parser.g4. A regra do insert se chama insert stmt de statement. Então, provavelmente quando o parser achar o insert, vai chamar a função enter insert stmt, passando um contexto nessa variável ctx, que é a subárvore do comando de insert. Essa parte foi a mais trabalhosa, que é decifrar o que vem nesse contexto. E já aviso que a documentação que eu achei online não foi muito útil não. Na prática, o que eu aprendi a fazer foi executar o parser com um comando SQL de teste e vasculhar o que vem no contexto usando o bom e velho console.log. E eu entendi que o que importa é saber quem são os nossos filhos, ou seja, ctx.children. Então vamos lá na função de entrada do insert e deixa eu colocar esse console.log aqui. Se eu printar o ctx inteiro vai ser super longo, então eu só imprimo o nome da classe e o getText, que é a representação em texto desse nó. Vamos abrir o REPL e mandar o comando insert de teste. Olha só o que ele imprime. Nós que são instâncias de terminal node costumam ser tokens como o comando insert e as outras partes do comando como into. Daí quando tem um nome de tabela tem outra superclasse, no caso table name context. Daí tem outro terminal node que é a abertura de parênteses. Daí temos um column name context, que é o campo name, e assim por diante. Foi assim que o Lexer fez. Ele quebrou o comando e o parser organizou essa subárvore de nós que podemos navegar. Vamos voltar para o código do listener. Já sabemos que é só navegar por cada nó dos filhos do contexto. Então, para cada child de ctx children, eu faço um switch case. Se a superclasse for table name context, eu preencho o nome da tabela naquele objeto SQLstruct. Próximo nó, se for um terminal node, eu não faço nada. Próximo nó, se for um column name context, eu vou acumulando numa lista de colunas no objeto SQLstruct. E mesma coisa se forem expression context, são os valores. Então eu vou acumulando na lista values no SQLstruct. Quando acabar a lista de nossos filhos, ele sai dessa função. Daí o walker vai chamar a função de saída, que por convenção vai se chamar exit insert stmt. Por acaso é a função logo embaixo nesse listener.
Pronto, quando entra nessa função, sabemos que navegamos por todo o comando insert. Agora é só pegar o que cadastramos no objeto SQLstruct e literalmente montar uma string com a versão do comando em JavaScript. Primeiro eu monto uma string combinando o nome de cada coluna como chave, dois pontos, o valor, que é a sintaxe de JavaScript para montar um objeto. Depois eu começo a montar a função insert, concateno o nome da tabela e depois junto os valores com vírgula entre chaves. Isso vai gerar esse comando em JavaScript que eu mostro no REPL antes de executar. Expliquei meio rápido, mas deu para entender a ideia? Todo comando que eu passar para aquela função split queries vai passar pelo lexer e parser e vai gerar uma árvore, a parse tree. Daí eu ando nessa árvore nó a nó, usando as funções do listener. Toda vez que eu quero implementar um comando SQL, eu pego a função de entrada como enter insert stmt, pego o contexto que é a subárvore e eu vou dividindo os pedaços que preciso e acumulando na minha estrutura SQLstruct. E na função de saída, monto a string com a versão em JavaScript, que é o que a função split queries vai retornar no caso para o REPL. Vamos abrir o script do tal REPL, a linha de comando que eu vim mostrando até agora. Eu uso uma biblioteca chamada PromptSync, que faz exatamente o que o nome diz. Abre um prompt que fica esperando eu escrever algum comando. Tá vendo ele escrevendo stupid query? Daí eu digito o comando insert e ele captura nessa variável query, que vai passar para a função parseScript with split queries, que está definido lá em cima. Igual eu estava fazendo no script stupid.mjs que lia comandos do arquivo test.sql. Essa função passa o script para o split queries, que é o parser que vai navegar e transformar a árvore e cuspir no string com o comando JavaScript do nosso fake SQL. Para cada linha que ele cuspir, eu dou um eval e executo. Eu imprimo o resultado na tela com o console.table e no final eu abro o prompt de novo e fica nesse loop que é o que um REPL tem que fazer mesmo. E pronto, é assim que se constrói um interpretador simples de SQL em JavaScript. O que eu fiz no listener para converter o insert em JavaScript, agora eu preciso fazer a mesma coisa para os comandos delete, update, select, que é o mais complicado de todos. Vamos só bater o olho no select. Começa pela função enter select stmt. Diferente do insert que forcei a olhar para os nós filhos direto, aqui eu só crio o objeto SQLstruct que eu vou precisar preencher e eu deixo o walker passear pelos próximos nós para ir coletando o que eu preciso. Por isso falei que é mais complicadinho, porque precisa implementar várias regras diferentes do listener que eu não vou mostrar em detalhes aqui. Em particular, um select é complicado porque nas condições que começa depois do where, eu posso ter uma série de expressões e expressões dentro de expressões. Eu começo a capturar lá em cima na função enterExpression. E aqui eu chamo uma função que vai ser recursiva, justamente porque pode ter expressões dentro de expressões. Eu falei que ia ser complicado. E não tenta entender linha a linha num primeiro momento. Começa tentando entender só o conceito. Eu não vou nem tentar ir passo a passo. De novo, fica de lição de casa, mas só para mostrar rapidinho, essa função recursiveChildren vai tentando interpretar uma expressão de cada vez. Por exemplo, em SQL podemos fazer algo como age between 60 and 2000. E em JavaScript isso tem que virar age maior ou igual a 60 and age menor ou igual a 2000. E esse tratamento começa nesse if que checa se esbarrou num between e cria uma estrutura para isso. Ou pior, em SQL podemos ter algo como city in Gotham, metrópolis. E em JavaScript isso tem que virar Gotham, metrópolis, ponto, includes city. E de novo, olha aqui no código o if que ativa se esbarrar no token in para criar uma estrutura de range. Continuando, em SQL o not vem antes da expressão. Então quando eu falo not age maior 40, tem que virar age menor ou igual a 40, que é o inverso. Lá em cima eu fiz uma função chamada invertOp para inverter todos os operadores. Se for igual, vira diferente. Se for maior, vira menor ou igual. E assim por diante. Enfim, para conseguir pegar a maioria dos casos mais comuns de select, eu tive um bom trabalhinho. Por isso que agora eu consigo ir no meu REPL e digitar vários tipos de select e ele vai conseguir montar. Quando terminar de transformar todos os nós que preciso da subárvore do select, vai cair na função de saída o exit select stmt. Só dei uma olhada. No final vai ter preenchido estruturas como SQLstruct.orderBy, .table, .conditions e assim por diante. Daí é só montar a string com minha sintaxe de JavaScript do fake SQL e retornar.
Eu sei que parece complicado, mas realmente não é. Se você já teve que usar jQuery para manipular nós de HTML do DOM num navegador, é basicamente o mesmo conceito. Quando a gente tem um HTML como o L, li1/li, li2/li/ul, que é uma lista, o contexto começa com o nó o L, ele vai ter dois children, que são nós li. O primeiro li vai ter o valor 1, o segundo li vai ter valor 2. E se tivermos isso aberto no DOM, que podemos manipular com JavaScript, podemos transformar isso em 2 parágrafos, por exemplo. E é algo semelhante que eu fui fazendo nesse listener, convertendo nós de SQL em string JavaScript para todos os comandos que eu quis suportar no banco Stupid. Esse projetinho ainda está incompleto, como eu falei antes, coisas como inner join, outer join, subselects e coisas assim eu não implementei. Fica de exercício para vocês se quiserem, mas vamos recapitular. Até aqui eu fiz um banco de dados em memória bem estúpido, que são só arrays de objetos. Eu fiz funções JavaScript com nomes que se assemelham aos comandos SQL e chamei isso de fake SQL. E de bônus eu usei o Antler 4 para pegar a gramática do SQLite 3, gerar lexer e parser em JavaScript e preencher o listener com código para transpilar SQL de volta em JavaScript, que chama minhas funções de fake SQL. Mas até aqui eu só expliquei como que de comandos SQL dá para executar alguma coisa por baixo. Mas para ser um banco de verdade ainda faltam funcionalidades que eu vou explicar só em conceito. O mais importante é vocês entenderem índices. Todo iniciante esquece que existem índices porque não entendem a importância. Alguns sabem que é para aumentar a performance, mas como em máquina de desenvolvimento, que você dá insert em poucas linhas na tabela não faz quase nenhuma diferença, todo mundo esquece de usar. Então deixa eu explicar o problema. Para ilustrar, eu criei esse script de benchmark chamado benchIndex.mjs. Agora, esquece o parser de SQL, vamos usar só o fake SQL. Notem que lá em cima eu carrego uma nova biblioteca chamada fakeSQLindex.mjs. Pula por um segundo. A primeira função aqui é um timer genérico. Eu passo um comando e ele grava a hora logo antes, a hora logo depois, subtrai os dois para saber quantos milissegundos levou para processar. Depois eu faço uma rotina de criação de índices. Eu vou explicar o que isso significa já já, mas na prática eu estou criando um índice para cada coluna da nossa tabelinha. Em seguida, eu crio uma nova função de insert decorada em cima do insert anterior. Ignore por enquanto, eu já explico. Agora vem a parte da carga. Vamos duplicar aquela tabela de 37 usuários 18 vezes, só que é acumulativo. Então da primeira vez 37 vira 74, daí duplica de novo, vira 148, daí duplica de novo, vira 296 e faz isso 18 vezes, aumentando a quantidade de objetos exponencialmente até dar quase 10 milhões de objetos em memória. Agora, olhem o primeiro teste de benchmark, é usado minha função from, lembra? Que vai fazer um eval chamando a função .filter desse nosso array de quase 10 milhões de objetos e checando um a um se a propriedade city é igual a Wakanda. Ele vai checar isso quase 10 milhões de vezes objeto a objeto, porque não tem outra forma nessa versão simples. E no nosso teste vai levar algo na faixa de 150 milissegundos, o que é bem rápido, porque já está tudo na memória e fuçar RAM é muito rápido. Se fosse pesquisar num HD, seria 100 ou 200 vezes mais devagar que isso, levando vários segundos inteiros para fazer a mesma pesquisa. O segundo teste é diferente, ele usa outras funções que eu ainda não mostrei e que está naquele arquivo fakeSQLindex.mjs. Logo no começo eu chamei a função createIndex dessa biblioteca. Vamos ver o que ela faz. Olha só, já tinha uma lista chamada databases para representar o banco de dados e agora eu criei outra estrutura global chamada indexes para representar índices. Daí eu crio um índice para cada chave da tabela. Então a chave para a idade da tabela user seria indexes users age. Cada uma delas vai ter uma instância dessa tal de AVL tree. A AVL tree é parecida com uma Red Black Tree. Eu expliquei isso no vídeo de árvores, lembra? Deixa eu recapitular o conceito rapidinho aqui. Eu tenho aquela lista de usuários com nome, idade, cidade, certo? Se eu quiser achar todo mundo da cidade de Wakanda, como faz? Do jeito que está agora, eu preciso olhar o primeiro elemento e vai ser o Peter Parker em Nova York, não é? Pula para o próximo, vai ser Clark Kent em Metrópolis. Só que quando chegar na linha 12, que vamos achar o T'Challa em Wakanda. Mas eu não sei se é só ele, vamos checando um a um de novo, até chegar na linha 25 e achamos a Okoye. Mas ainda não sabemos se acabou, então tem que ir até a última linha 37, que é a Jubileu em Los Angeles, e agora sabemos que só tem 2 usuários de Wakanda. Mas para saber isso, tivemos que checar 37 vezes. Tem como melhorar isso? Tem.
O jeito mais ingênuo é jogar numa árvore de procura binária. O processo é simples. Primeiro de tudo, ordenamos a lista de cidades. Vamos simular aqui. Depois, não começamos do começo, da linha 0. Começamos do meio. Metade de 36 é 18. E na linha 18 temos Nova York. Agora, Wakanda é maior ou menor que Nova York? Por ordem alfabética é maior. Então, ignoramos tudo abaixo da linha 18 e vamos para metade entre 18 e 36, que é a linha 27. E 27 continua sendo outro New York. Wakanda ainda é maior, então pegamos o meio entre 27 e 36, que é 31. De novo, Wakanda é maior. O meio entre 31 e 36 é 33. E nessa linha temos São Francisco. Ainda Wakanda é maior. Meio de 33 e 36 é 34. Agora é Themyscira. Wakanda ainda é maior. E finalmente, entre 34 e 36 temos 35, onde encontramos o primeiro Wakanda. Esse foi, por acaso, o pior caso, onde eu procurei Wakanda, que fica no final da lista. Mas olhem só, no pior caso anterior tinha que vasculhar 37 vezes. Mas desse jeito binário de ir jogando metade fora a cada checagem, tivemos que fazer só 6 comparações, ou seja, 6 vezes menos comparações no pior caso. Só em vez de eu procurar na tabela principal, procurar no índice ordenado de cidade. Eu vou descobrir as duas últimas linhas, depois de só 7 comparações, e isso me resulta nos IDs 12 e 25. Agora eu pego esses IDs na tabela principal e eu acho o T'Challa e a Okoye, totalizando 7 comparações e 2 operações para pegar os objetos na tabela de usuários. 9 operações, que é quase 4 vezes menos. Vamos ver o benchmark das 10 milhões de linhas. Vasculhando, que em mundo de banco de dados é o que chamamos de fazer um table scan, porque estamos escaneando linha a linha da tabela inteira, 10 milhões de vezes levou na casa de 150 milissegundos. Mas agora, buscando no índice, que é o que faz essa função getFromIndex, vai custar na faixa de 10 milissegundos. 15 vezes mais rápido, mas aí vai levar uns 35 milissegundos para pegar os IDs e buscar os objetos na tabela, que é o que faz essa função getFromIDs, um total de 40 milissegundos, que continua sendo pelo menos 3 vezes mais rápido do que um table scan. Lembrando que esses tempos só estão em milissegundos porque estamos em RAM, se fosse em disco seria muito mais lento. No caso, por causa do JavaScript, essa função getFromIDs está prejudicando o nosso benchmark, mas se fosse em C, estaremos falando de uma diferença ainda maior, na casa de tudo 10 vezes mais rápido, mais ou menos. Antes que alguém comece a chiar nos comentários, JavaScript não é sempre X vezes mais lento que C, mas nesse trecho específico sim. Enfim, uma AVL Tree e uma Red Black Tree, diferente de uma árvore de procura binária simples, são árvores balanceadas. Eu mostro no outro vídeo a diferença de forma animada, mas em resumo, significa que o processo de ordenar e colocar na árvore exige uma operação de rotação para fazer o balanceamento. Então a inserção na árvore é um pouquinho mais lenta do que uma árvore binária simples, mas na hora de procurar vai exigir menos comparações, então a pesquisa é mais rápida. Para todas as pesquisas serem mais rápidas, o certo é ter índices para cada expressão que queira procurar. Se quisesse fazer uma pesquisa por idade e cidade ao mesmo tempo, eu deveria ter um índice que contenha esses dois valores na mesma árvore. Se quiser procurar também separado por idade e em outras pesquisas procurar por cidade, daí eu preciso ter outro índice separado para cidade e outro para idade. Mas aí você pensa, por que diabos eu tenho que ficar criando índices manualmente? E se tudo fica mais rápido com índices, por que o banco já não cria índices para todas as colunas automaticamente, como eu fiz no meu banco estúpido aqui nesse trecho? Agora é hora de falar daquela função nova de insert decorada. Eu usei um decorator só para não ter que mexer na função de insert original e só plugar a funcionalidade de índice. Vamos ver o que faz esse decorate insert. Abrindo a biblioteca FakeSQL Index, vemos que ela recebe a função insert antiga e devolve outra função. Dentro ela chama o insert original, mas na sequência insere também os valores nos índices de cada coluna. Ou seja, se estivermos inserindo um novo objeto com os campos name, age, city e id, são 4 novos inserts. O que antes era só uma operação de insert no array de users, para atualizar todos os índices virou um total de 5 inserts. A operação de insert ficou pelo menos 5 vezes mais lenta. Imagina uma tabela com 50 colunas. Se todas tiverem índices, cada insert vai exigir 51 operações de insert. Um para a linha na tabela principal e 50 inserts para os índices de cada coluna. Então o insert ficaria 50 vezes mais lento. E não é só isso. Concorda que toda vez que fizer update também precisa atualizar todos os índices? E se fizer delete também tem que deletar de todos os índices? Portanto, insert, update, delete, todos ficam mais lentos, e é por isso que não se faz índices para todas as colunas.
Índices é um trade-off de deixar operações de pesquisa muito mais rápidas ao custo de deixar operações de escrita muito mais lentos. E nós programadores é que temos que avaliar, testar e achar formas de criar o mínimo de índices possível para ter a maioria das pesquisas rápidas sem prejudicar demais as operações de escrita. Da mesma forma, não ter índices nenhum significa que as pesquisas podem ser 10 vezes mais lentas porque vai cair num table scan. Na prática, todo select complexo vai ser uma combinação de pesquisa em índices e table scan para coisas que não têm índice. E é por isso que existe o comando explain na maioria dos bancos de dados para explicar qual estratégia que o banco vai usar para executar sua pesquisa. Se quiser ficar bom em fazer queries que tiram o máximo dos seus índices, estudem como funciona o comando explain. Internamente, um banco de dados como Postgres pode pegar seu select com condições where complicadas e dividir o trabalho, por exemplo, para rodar em paralelo em múltiplos núcleos do CPU. Ele vai tentar sempre otimizar a query para rodar no menor tempo possível usando a menor quantidade de recursos que puder. É bem mais complicado que eu dar um filter no array, obviamente, mas já deve dar para dar uma ideia. De curiosidade, além dos comandos básicos de SQL como select, insert, ainda podemos programar storage procedures, que são programinhas em SQL com condicionais como if, variáveis e tudo mais. No caso de Postgres, a linguagem mais comum é o PL/PG/SQL, no Oracle é o PL/SQL, no SQL Server é o TSQL. Um Postgres vai passar o código por um parser mais complicado que eu mostrei e vai usar LLVM para fazer o just-in-time compile desses programinhas, incluindo a fase de transformation passes para otimizar o código antes de tentar executar. Então existe um DIT até no seu banco de dados hoje em dia. Todo banco de dados tem um interpretador embutido. Seguindo no nosso banco estúpido, ainda temos um probleminha. Notem que estamos usando o console do REPL do banco estúpido para inserir e apagar linhas, mas quando saímos e entramos de novo, os dados que mudamos não estão mais lá, porque sempre carregamos do zero do mesmo arquivo users_database.mjs, mas nunca salvamos em cima desse arquivo, portanto os dados são fixos. E se a gente quisesse gravar as mudanças em disco para persistir? Ah, isso é fácil. Alguns poderiam dizer, basta fazer o que todo tutorial de JavaScript já explicou, transformar a lista de objetos no arquivo JSON e gravar, certo? Totalmente errado, e nem meu banco é estúpido o suficiente para fazer isso. Na realidade, eu vou quebrar o problema em dois. Um banco de dados de verdade tem no mínimo dois mecanismos para tanto persistir dados quanto garantir a integridade desses dados, em particular num banco SQL. Se você estudou o básico de SQL, já deve ter ouvido falar que bancos relacionais têm a característica de ser ACID, certo? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Se nunca ouviram falar, é obrigatório estudar isso. Hoje eu vou falar só de um pequeno aspecto de consistência e durabilidade. Em particular, tudo que um banco responde gravei, depois que você mandou inserir, tem que estar garantidamente gravado de verdade quando pesquisar. Todo conjunto de operações que eu mandar numa transação, ou todas executam ou nenhuma executa. Não pode ter operações feitas pela metade. Tudo isso porque uma característica importante é integridade. Tudo que o banco me confirmar, eu preciso acreditar que fez realmente tudo certo, sem exceções. Essa é a característica de todo banco de dados relacional. O mesmo não se aplica a bancos NoSQL, como Redis ou Dynamo. Eles fazem trade-offs diferentes, mas outro dia eu falo disso. Um dos mecanismos para ter algumas dessas garantias é o Transaction Log ou Journal. Um sistema de arquivos modernos como NTFS, ext4 ou APFS também tem esse mecanismo, como eu já expliquei no vídeo de sistemas de arquivos. Como o nome diz, é basicamente um arquivo de log, cuja característica principal é ser um arquivo append only, ou seja, que nunca muda o que já foi escrito e só dá para ir appendando, só adicionando na frente. O conceito é que antes de executar uma operação, você primeiro grava que a operação vai fazer nesse log e depois executa. Caso dê alguma catástrofe, tipo acabar a luz e o computador desligar, da próxima vez que reiniciar, ele consegue dar replay nesse log e refazer as operações. Consegue dar replay nesse log e refazer as operações para trazer os dados de volta no estado consistente. Eu quero simular isso rapidinho para vocês verem. Para isso eu criei um outro módulo chamado FakeSQL Transact. Abrindo o código, as duas primeiras funções são para abrir o arquivo de log em modo append. Para isso que serve esse A aqui. E a segunda é para appendar alguma coisa nesse arquivo. Em seguida, eu tenho decorators para as três operações principais que modificam os dados. Um para insert, outro para delete e outro para update. Repetindo, um decorator recebe como argumento o nome da função original e devolve outra função como retorno.
Dentro dessa nova função, eu vou salvar o comando no log de transações e só depois executo de fato o insert, delete ou update. Para testar, eu dupliquei o arquivo de REPL que eu estava usando até agora e fiz um REPL transact.mjs para ter essa funcionalidade. Olha o que eu faço. Primeiro, eu importo as funções insert, delete from e update from do módulo de fake SQL com outros nomes. Daí o resto importa igual. Agora chega nesse trecho onde eu começo abrindo o arquivo de log de transações que eu chamei de transact.log. A primeira coisa que eu faço é checar se tem alguma coisa nesse arquivo e se tiver essa função de replay, vai repetir todas as operações lá dentro. Como toda vez eu carrego sempre os mesmos dados do arquivo de users database, eu sempre perdia tudo que fazia nela. Agora isso vai recuperar o que eu fiz baseado no log. Em seguida, eu abro o arquivo em modo append e recrio as funções de insert, delete from e update from com versões decoradas que recebem o objeto do arquivo de log aberto. E a partir de agora, quando chamar um insert, por exemplo, ele vai salvar a operação no log e depois fazer as alterações no array de objetos. O resto do script é igualzinho, então vamos sair, ir para o terminal e carregar esse novo REPL. A primeira coisa que eu vou fazer é dar insert em mais 2 usuários. Vamos inserir os desconhecidos de Paradis, insert do Levi Ackerman, 37 anos, e depois deixo eu inserir uma parente distante dele, Mikasa Ackerman, de 20 anos. Pronto, agora eu posso fazer select name from users where users.sit igual Paradis e estão lá direitinho. Vamos dar Ctrl C para sair e abrir o REPL de novo. E olha só, ele executa a função de replay e reinsere os dois. Se eu fizer o mesmo select, eles estão lá direitinho. E com isso eu implementei um tipo estúpido de persistência desses dados. Imagina que isso fosse um banco de dados normal, como um Postgres, e bem na hora que está salvando essas linhas em disco, dá uma pane, acaba a energia, o sistema crasheia. O banco ia ficar no estado inconsistente, mas como antes de tentar gravar na tabela, ele salvou as operações num transaction log, no próximo restart vai conseguir fazer um replay, como o que eu simulei nessa versão simples. Todo banco de dados e todo sistema de arquivos modernos tem um transaction log ou outro nome que se usa para isso, que é um journal, que é em inglês para diário. Óbvio que diferente da minha versão estúpida, ele não vai dar replay de todo o arquivo de transações toda vez que restart. Isso seria estúpido. Ele só dá replay nas últimas transações que não concluíram até o fim. E isso leva à última característica de um banco de dados que eu quero discutir hoje, que é como se salva esses dados numa tabela de verdade num HD. Bom, eu já mostrei que meu banco estúpido sempre carrega os dados de um arquivo como o users database. E nesse caso eu estou persistindo os dados em formato texto, em JavaScript. Eu acho que todo mundo aqui já salvou dados assim de outra forma, como um arquivo JSON. Bastaria chamar a função json.stringify e salvar a string no arquivo, certo? Por que a gente não faz só isso? Toda vez que insere ou modifica uma linha naquele array de usuários, basta chamar o json.stringify e salvar tudo no arquivo. Fácil, não? E isso estaria errado. Vamos entender o raciocínio para vocês nunca cometerem esse erro. O que faz uma função como json.stringify? Ele executa uma operação que chamamos de serialização ou marshalling. Daí quando lemos de um JSON e recriamos o array de objetos em memória, chamamos de deserialização ou unmarshalling. Esse é o tipo de operação que tem literalmente em toda a biblioteca de APIs que você já tenha usado, como APIs para integrar com meios de pagamento, ou APIs para fazer bots de Instagram ou Twitter. Toda API devolve um XML ou um JSON e você converte para objetos da sua linguagem para poder manipular os dados. Daí prepara um payload qualquer e serializa de volta em XML ou JSON para mandar para a API. Essa operação necessariamente duplica os dados em memória para começar. Você já tem um array de objetos em memória e gera uma versão em JSON em texto, que também está em memória. Ambos vão ocupar o dobro ou mais de espaço. Os dados no array estão em binário. Toda vez que transforma numa representação legível em texto, isso ocupa mais memória. Vamos ver quanto. Eu fiz um scriptzinho besta que usa a biblioteca Object-Sizeof que eu instalei via NPM. E lá embaixo eu faço uma versão serializada do array de users usando o json.stringify. Olha só, a string com a conversão em JSON do array está ocupando 4.3 KB na memória. Já a versão original binária em memória do array de objetos de users ocupa uns 3 KB. Portanto, a versão JSON é mais de 40% maior. Imagina se fosse um array gigante com 1 GB. Significa que o JSON ocuparia algo na ordem de 1.4 GB, 400 MB a mais por causa da conversão em texto e do formato JSON. Representações em texto de estruturas de dados
trazem o trade-off de ocupar mais espaço para gerar um arquivo que é mais fácil de um ser humano como nós, programadores, conseguirmos manipular no editor de texto. Por isso é um bom formato para arquivos curtos que não vão crescer o tempo todo, mas em termos puramente de performance, trafegar JSON é um desperdício de espaço, banda e processamento. Exatamente por isso que empresas como o Google preferem usar outro protocolo para fazer comunicação entre serviços, como o Protobuf, que é um protocolo binário de formato de dados. Nenhum game que você joga online trafega JSON para atualizar a posição do seu personagem no jogo. Sempre é um protocolo binário. Mas para APIs de coisas como mandar mensagens automatizadas no WhatsApp ou Twitter, eles oferecem um protocolo baseado em JSON, porque a maioria das pessoas nunca ia conseguir montar um pacote binário. E também porque costuma ser poucos dados trafegados. Num jogo precisa estar trafegando dezenas ou centenas de pacotes de dados por segundo. Por isso todo byte conta. Numa API de mensagens ou pagamentos você manda poucos pacotes de dados. Por isso, mesmo que seja 40% mais pesado, não vai fazer tanta diferença assim para você. Da mesma forma, num banco de dados, a gente primeiro não quer perder 40% de espaço gravando num formato ineficiente como JSON ou XML ou qualquer outro protocolo baseado em texto. Mesmo desconsiderando isso, ainda tem outro problema. Uma função como JSON.stringify converte a estrutura de dados do array inteira de uma só vez para texto. Depois não tem como inserir ou modificar só uma linha. Como que adiciona um novo elemento no JSON? Não tem como de maneira rápida. E um banco de dados vai o tempo todo aumentando de tamanho, não dá para ficar convertendo de binário para texto tabelas inteiras toda vez. É inviável. Tem que ter um jeito de ir adicionando só um insert ou update de cada vez, sem mexer no que já estava gravado, sem criar outro arquivo e sobrescrever por cima. Para gravar em disco, queremos gravar em formato binário, algo próximo da tal árvore ordenada que eu mencionei antes e que simulei com índices usando uma árvore AVL. Você poderia pensar, ok, todo nó de uma árvore contém a referência ou ponteiro na memória para outros nós. Basta gravar o nó em disco e mudar de ponteiro em memória para endereço no disco. Daí eu consigo navegar pelos nós no disco e eu consigo inserir novos nós fácil, certo? Nos vídeos sobre sistemas de arquivo eu explico como que funciona um sistema de partição, endereçamento em sistemas de arquivos e tudo mais. E recomendo que deem uma olhada, mas para os nossos propósitos basta saber que na prática o sistema operacional enxerga um disco como se fosse um array gigante de dados, começando com a posição 0 e incrementando para 1, 2, 3, etc, até acabar o espaço de 64 bits, que é endereços pra caramba. Terabytes e terabytes. Então beleza, é parecido como memória funciona, que para uma linguagem é como se fosse um arrayzão gigante que começa em 0 e vai endereçando até acabar a RAM, também com endereço de 64 bits. Então tá fácil, dá para gravar um binário em RAM para um binário em disco, só convertendo as posições de cada nó quando passa de um arrayzão em memória para o arrayzão em disco. Mas discos de HD tem uma diferença importante. Vamos pensar a árvore AVL. Deixa eu mostrar uma representação gráfica de como seria a árvore de índice de idades. Vamos inserir aqui todas as idades de todo mundo que está no array de usuários. Ela vai ficar assim. Consegue enxergar que essa árvore é uma lista ordenada? Começa lendo da esquerda para a direita. Olha só, 22, 25, 27, 30, 30, 30, 30, 32, 33, 33, 35, 35, 35, 35, etc. E se eu quiser achar todo mundo com idade maior que 40? Começa descendo tudo para a esquerda. 22 é menor que 40, vai para a direita. 27 é menor que 40, sobe. 25 ainda é menor. 30 é menor, sobe. 30 ainda é menor. 33 é menor, sobe. 30 é menor. 35 é menor, sobe. 35 é menor, sobe. 40 é menor, desce tudo até 40, é menor. Opa, 41, sobe 42. Opa, daqui para a direita é tudo maior que 40. Então eu tenho no final 10 endereços para as posições da memória onde estão esses nós. Essas posições em memória não são necessariamente consecutivas. Eu peço um espaço para o gerenciador de memória, tipo malloc, e ele me dá algum endereço que eu não me preocupo. Eu expliquei isso no episódio de gerenciamento de memória, deem uma olhada depois. Mas, enfim, saiba que toda vez que você inicia uma nova variável da sua linguagem, por baixo a variável é só um nome para alguma posição na memória, um endereço que você não sabe. Uma das utilidades de uma linguagem de programação é esconder esses endereços de você para não ficar complicado. Em assembly, você teria que lidar direto com o endereço. Em disco é a mesma coisa, só que em disco vai ser a localização em coordenadas tridimensionais de qual dos discos, em qual trilha e em qual posição da trilha. Estão vendo esse CD aqui?
Um HD é como se fossem vários CDs um em cima do outro. Em cima e embaixo de cada disco tem um cabeçote com um leitor que vai navegar pelos diversos cilindros ou trilhas desse disco. Agora imagina que aqueles 10 endereços que retornou para as idades maior que 40, seja cada um num disco diferente, em trilhas diferentes, em posições aleatórias. Concorda que para ler tudo o HD vai ter um trabalhão, especialmente porque os discos não estão parados, eles ficam girando sem parar dentro do HD. E o cabeçote tem que ir lendo até bater no endereço que foi pedido. Daí ele muda de cilindro e procura outro endereço. É muito trabalhoso pegar endereços aleatórios num disco, é muito lento. HDs funcionam melhor quando queremos pegar pedaços mais longos de dados de uma só vez numa única passada do cabeçote na trilha. E essa nossa árvore AVL é super curtinha. Imagina um banco de dados de milhares ou milhões de nós. Seu HD ia fritar para ficar procurando nós individualmente e aleatoriamente. Mas tem jeito melhor? Tem sim. Na verdade tem dois jeitos, as árvores B-Tree e B+Tree, que eu cheguei a mencionar no episódio de árvores e agora eu espero que faça mais sentido para que elas servem. Deixa eu mostrar como ficam as mesmas idades ordenadas, organizadas numa árvore B-Tree. Eu nem vou inserir todo mundo, só as idades dos 10 primeiros usuários. Olha o formato que essa árvore está ficando, entenderam? Cada nó pode ter mais de um valor. Em particular, se eu pesquisar só quem tem mais de 40 anos, aí eu vou ter só esses dois grandes nós aqui na direita. E eles vão ser lidos do disco em no máximo 2 operações, em vez de ter que pesquisar e ler 10 endereços aleatórios, como no exemplo da árvore AVL. A grande sacada é justamente isso, de acumular vários valores um atrás do outro num único nó grandão, num bloco ou cluster. Isso porque um HD não lê byte a byte, ele lê em setores ou blocos de uma só vez. Todo HD vai ler pelo menos um bloco de 512 bytes ou até 4 kilobytes de uma só vez e colocar num buffer. Se não ficou claro, lembra quando se formata um HD novo? Na tela de formatação ele pergunta sobre tamanho de unidade de alocação. Por padrão costuma ser 4 kilobytes, que é o tamanho do setor. É a menor unidade que ele lê ou grava de uma só vez. Quanto maior for, melhor para ler depois, mas desperdiça mais espaço, porque quando precisar gravar menos de 4 kilobytes, o que faltar não pode reusar mais. Mas, enfim, em um único setor do disco, cabe nossa estrutura de usuários inteira, que a gente viu que ocupava menos de 4 kilobytes, lembra? Então, no HD, nossa tabelinha de usuários cabe inteiro num único setor e consegue ser lido do HD de uma só vez. O trabalho para ler um único byte não compensa para o HD. Como o disco está girando sem parar, na hora que a cabeça começa a ler, ele já lê de uma só vez vários bytes. Ler 1 byte ou ler 4 kilobytes é quase o mesmo trabalho. Então, se eu organizar a árvore para já conseguir organizar em clusters, fica mais fácil de ler depois. Na hora que o HD for ler esse valor 41 do exemplo, já vai ler de uma vez o 42, 43, 47. Como eu já organizei na árvore para serem valores consecutivos, ou seja, um atrás do outro sem intervalo, ele vai ler os 4 valores corretos numa única passagem. Nesse exemplo eu fiz nós que vão ter no máximo uns 7 valores, mas numa árvore B-Tree de verdade vai ter dezenas ou centenas de valores um atrás do outro em cada nó. E é assim que o HD vai gravar e vai ler de uma só vez. A diferença de uma árvore B-Tree e B+Tree é que no B+Tree só os últimos nós da árvore que vão conter dados. Os nós acima só vão conter metadados, os ponteiros para os nós de baixo. Atualizar a árvore é significativamente mais complicado do que a rotação que eu já mostrei de uma árvore simples Red Black ou AVL, mas o layout para o HD é muito mais amigável. Eu recomendo depois procurar num livro de algoritmos como o do Cormen, os detalhes sobre uma B-Tree. No Cormen, inclusive, ele explica exatamente sobre essa vantagem e no meu repositório no GitHub desse episódio eu adicionei outro repositório como submódulo que encontrei alguém que implementou em C a B-Tree do Cormen para gravar a árvore em disco para quem tiver curiosidade. E de fato, se eu procurar por B-Tree no repositório do código-fonte do banco SQLite 3, vamos encontrar várias menções à árvore B-Tree que ele usa para gravar as tabelas, os índices e tudo mais. E se sair procurando em outros bancos como MySQL, Postgres, até Redis e outros, você vai encontrar uma variação dessa árvore sendo usada.
Em resumo, o importante é entender que um bom banco de dados precisa levar em consideração a estratégia e custos de ler e gravar dados em disco, em blocos, vários bytes de uma só vez. Um programador iniciante que só lida com variáveis em memória costuma pensar só um byte de cada vez, mas é bom saber que dependendo do que está fazendo, é mais eficiente pegar mais dados do que precisa e descartar o que não precisa. Não é intuitivo, mas é justamente por isso que ninguém deve sair fazendo um banco de dados do zero sem ter conhecimento para isso. Existem vários papers e anos de pesquisa para cada aspecto de um banco de dados moderno. Lembre-se que a gente vem fazendo isso faz mais de 60 anos. A intenção do episódio de hoje não foi incentivar ninguém a escrever o próprio banco, mas sim entender alguns dos principais componentes que um banco de dados de verdade precisa ter. Muita gente tenta racionalizar um banco com variáveis e arrays em memória, e eu espero que tenha ficado mais claro como é bem mais do que isso, e também por que eu chamei o episódio onde eu explico árvores de o começo de tudo. Compiladores precisam de árvores, bancos de dados precisam de árvores, tudo precisa de árvores. E se você não consegue enxergar listas ordenadas como árvores, está perdendo o entendimento de como tudo funciona em computação. Aliás, como último exercício de tudo que eu fiz até agora no meu banco estúpido, faltou mostrar uma coisinha: como transformar esse meu console de linha de comando de SQL em um sistema cliente-servidor como um banco de verdade. E esse eu nem vou explicar o código, porque é um servidor simples de TCP. Para quem aprendeu redes na faculdade, isso aqui é o primeiro dia de aula. Mas olha só, num terminal eu vou executar o servidor como stupidserver.mjs e pronto. Isso vai pendurar o meu servidor na porta 4000 da minha máquina. Em outro terminal eu vou executar stupidclient.mjs, que vai tentar se conectar na porta 4000. E no terminal do servidor mostra que alguém se conectou. Esse cliente não tem nenhuma lógica do banco, não importa nenhum código do interpretador de SQL, nem o array de users, mas eu posso mandar comandos em SQL. Esses comandos vão trafegar pela rede e chegar no servidor. O código do servidor é parecido com o REPL e no final devolve o resultado de volta para o cliente. E para provar que é um servidor mesmo, eu posso abrir outro terminal separado e abrir mais um Stupid Client. O servidor mostra que mais alguém se conectou. Eu posso mandar mais um SQL por aqui e ele vai responder. E esse é o esqueleto básico de como um servidor de banco de dados funciona. Depois estudem o código no repositório do GitHub para ver como eu fiz isso. Mas se entenderam até aqui, essa é a parte mais fácil. Eu literalmente fiz esse cliente-servidor em uns 15 minutos. Fazer um banco de dados de verdade exige conhecimento bem mais avançado do que isso em ciências da computação e vai exigir centenas, milhares de horas homem de desenvolvimento, testes, ajustes. Essa minha versão estúpida eu justamente chamo de estúpido porque eu fiz só as coisas mais fáceis, o suficiente para fazer esse episódio. Eu basicamente peguei o feriado e pensei, que tipo de banco SQL será que eu consigo fazer em 2 ou 3 dias de trabalho? E foi isso que eu mostrei para vocês. Em particular, o interpretador de SQL, eu nunca tinha usado o Antler 4 antes, então foi a parte que gastei mais tempo para fazer. Devo ter gasto um pouco mais de um dia para fazer o parser e o interpretador. Portanto, tendo conhecimentos básicos de algoritmos e as coisas que eu já vim explicando no canal, dá para fazer esse exercício do zero em uns 3 dias. Eu me coloquei um limite de tempo porque não dá para ficar eternamente mexendo no código. Uma hora eu precisava gravar esse episódio, mas se alguém se interessar puramente pelo exercício, o próximo passo que eu não fiz foi justamente mover o array de objetos do Users Database para uma árvore B+tree e gravar em disco, incluindo os índices. Só que aí precisaria também implementar um cache para não ficar toda hora indo no disco e precisaria implementar um sisteminha simples de lock, caso na versão cliente-servidor, vários clientes tentem modificar os dados ao mesmo tempo. Além disso, era bom fazer um controle de limite de conexões. JavaScript não tem multithread real, então teríamos um limite do que é possível fazer. E nesse caso, sintam-se à vontade de reimplementar tudo numa linguagem diferente, como Java ou C# ou qualquer outra coisa assim. Só que se fizerem numa linguagem que não é dinâmica, aí vão ter mais trabalho por não terem a trapaça que eu fiz usando eval para executar as condições de where. Enfim, dá para ficar brincando bastante em cima disso ainda. Para só usar um banco de dados, precisa saber em detalhes como ele foi feito?
Claro que não. Justamente o que eu mostrei aqui já é um modelo mínimo suficiente para ter na cabeça, para não parecer que é uma caixa preta mágica. Usem isso para ajudar a explicar os principais conceitos técnicos de como um banco de dados funciona para colegas e amigos iniciantes. Eu quero saber se isso ajudou a mudar um pouco o que vocês imaginavam que era um banco de dados. Num outro episódio eu vou falar mais especificamente de bancos de verdade, como Postgres, Redis ou Dynamo. Mas por hoje eu acho que já ficou comprido o suficiente. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem um joinha, assinem o canal e compartilhem o vídeo para os seus amigos. A gente se vê, até mais! Lá, 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 lá. Linguagem favorita de vocês. Search into users. Script puro. Vamos fazer... O que é isso que eu estou fazendo? É arrancar os objetos da lista. Inner join e outer join. Fuck. Colocamos esse comando grandão em ai, que fuck. Ainda bem que tinha. É do SQLite. Precisa de um banco de dados local. Puta que eu pariu! Com essa minha versão de estúpido. Lá. 4. E esse flag-D. Flag. Zit parse. Esse. Ô caralho! Eu importo todos eles. O Lexer. Só para entender depois. Cacete! Que eu inventei. Vira diferente se for. Ô caralho! 37, que é Jubilee, e Jubilee, mais ou menos. Dá o código antes de tentar executar. E se a gente quisesse... E se está realmente garantidamente gravado, tem que estar garantidamente de todo o transaction. Todo mundo aqui já salvou dados assim de outra forma. Um ponto string faz. Ele... O cacete. Do que a rotação... Corme, inclusive, ele explica... Que a gente vem fazendo isso faz mais de 60... Lá. B plus 3. Eu precisava gravar esse episódio. De implementar tudo numa linguagem...